Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão do lado daí? Bom, na aula de hoje nós vamos ver sobre mutações. E nós sempre acabamos associando mutações como algo maléfico, como algo ruim. Mas na verdade vocês vão ver na aula de hoje que nem sempre isso é verdade. Existem determinados tipos de mutações que acontecem no cromossomo, em partes inteiras de cromossomos, e algumas mutações que acontecem apenas nas bases nitrogenadas. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é que, né, a definição, o que é uma mutação? Vai ser uma alteração no código genético, é uma alteração na constituição gênica. Isso vai gerar uma mudança de informação e pode levar, então, à modificação do indivíduo. Isso é muito importante porque as mutações são a causa da variabilidade genética. E isso, se a gente pensar em termos de origem de novas espécies ou evolução da espécie, então as mutações tiveram um papel significativo quando a gente fala de variabilidade genética. Ela tem origem geralmente na replicação do DNA. Quando acontece a duplicação dele, aí nós vamos ter algumas mudanças nesse cenário. Então, temos a sequência, como vocês viram nas aulas anteriores, temos a sequência das bases nitrogenadas e pode acontecer uma alteração nessa sequência. Quando altera a sequência, altera a informação. E alterando a informação, pode modificar, inclusive, o indivíduo. Mas vamos lá, né? Algumas mutações podem ser, e são, na verdade, induzidas. Existem alguns agentes que são chamados mutagênicos. Então, vamos colocar aí alguns pontos. Alguns agentes mutagênicos podem ser, por exemplo, radiação. O próprio raio-x, né, o raio-x que a gente recebe na hora da radiografia, ele pode ser mutagênico. Por isso que precisa tomar muito cuidado com as quantidades de raio-x, né, quantidade de radiografia que a gente tira, né, ao longo da vida. Porque esse raio, ele causa, sim, mutações, causa câncer, neste caso, pode ser maléfico, né? Como também os raios ultravioletas, que ultimamente eles têm entrado, né, no nosso planeta por causa do buraco da camada de ozônio, e ele é um agente mutagênico do tipo físico. Então, esses que eu citei para vocês agora são agentes mutagênicos físicos. Então, nós temos aí o raio-x, o raio ultravioleta, raio do tipo gama, e existem até alguns super-heróis, assim, né, que passaram aí por esses agentes, né, e esses agentes físicos, e eles sofreram mutações. Por exemplo, o Hulk. O Hulk é um exemplo desses, um exemplo, né, claro que exagerado, isso não aconteceria na vida real, mas é como se fosse, assim, uma analogia feita, entendeu? Ele passou pelo raio gama. O Hulk, ele sofreu uma radiação muito intensa e por causa disso as células dele se modificaram e ele tem esse aspecto aí esverdeado, né? Quando ele fica nervoso, digamos assim. Mas também o próprio Quarteto Fantástico, eles também passaram por uma radiação e eles se transformaram, né? E ficaram com aquelas características. Outro agente mutagênico, outro tipo de agente mutagênico são os químicos, né? Então, por exemplo, alguns medicamentos podem causar, sim, mutações, tinturas, cosméticos, agrotóxicos. Por isso, né, a grande discussão a respeito dos agrotóxicos e do uso dos agrotóxicos nas lavouras, porque ao ingerir o alimento, a gente acaba ingerindo agrotóxico e ele é mutagênico, então pode induzir mutações, e essas mutações não são as legais, são as mutações que causam, por exemplo, câncer, né, células cancerígenas. E existem alguns agentes mutagênicos que são biológicos, olha que interessante, por exemplo, as bactérias e os vírus. Quando um vírus infecta um hospedeiro, ele acaba depositando o material genético dele dentro da célula. E essa célula incorpora o material genético viral. Então, esses agentes mutagênicos, sejam de natureza física, química ou biológica,
eles contribuem para uma mudança, uma alteração na composição genética e, consequentemente, uma alteração na informação que desencadeia uma alteração numa proteína, na sua forma, na sua estrutura, na sua função. Pode, dependendo do ser vivo, se ele for um ser vivo simples ou se ele for um ser vivo complexo, pode causar uma modificação inteira no indivíduo e, consequentemente, na espécie. Então, vamos lá. Existem dois tipos de mutações. Mutações que são gênicas e mutações que são cromossômicas. No caso das mutações gênicas, tá? O que é? É uma alteração na sequência das bases nitrogenadas. Então, é uma alteração na molécula, digamos assim, né? Uma alteração nas bases nitrogenadas. Aquele negócio de A, C, G, T, lembra? As bases nitrogenadas, vai acontecer uma alteração nessa sequência. Então, se nós temos uma sequência assim, por exemplo, tá? Hipotética. Adenina, adenina, timina, timina, citosina, guanina. E altera a citosina. Vamos supor que deleta ela, tira ela. Então, vai ficar adenina, adenina, timina, timina, citosina. E essa guanina pode ser importante para a expressão de alguma proteína. Então, nós temos aí, isso é um caso de mutação gênica, certo? As mutações gênicas, então, modificam a estrutura final da proteína, tá? Modificando, então, a sua função. Se você não lembra sobre proteína, volta na aula de proteínas, sobre estrutura e função de proteínas, sobre aulas de ácidos nucleicos, para você relembrar como que é a fórmula molecular, como que é a estrutura molecular dessas macromoléculas biológicas. Como exemplo de mutações gênicas, nós temos o albinismo. O albinismo é um exemplo bem prático. A anemia falciforme, onde a pessoa que é anêmica, a anemia dela parece uma foice. Então, ela não tem um transporte correto de oxigênio. Ela tem menos oxigênio. Então, ela tem uma série de sintomas fisiológicos que impedem, por exemplo, de praticar um esporte, constantemente tem acúmulo dessas hemácias, né, que são em formato de foice, pode formar coágulo, tem muita falta de ar, então tem alguns sintomas, assim, da fisiologia de uma pessoa que tem anemia falciforme que é um pouco complicada. A pessoa que é hemofílica, né, que ela não tem uma coagulação correta, então quando ela se machuca, continua sangrando, né, ela não coagula o sangue. Outro também é a própria calvície, ela é um tipo, né, ela é um exemplo de mutação gênica, né, que aconteceu no gene do crescimento do cabelo. E uma coisa assim, um exemplo que não é ruim, é até bom, indiferente, que é a tipagem sanguínea. Então, o sistema ABO, ele veio de mutações gênicas que aconteceram no gene I, que é o gene que dá, então, o tipo de proteína em volta da hemácia, que a gente chama de aglutinogênio, certo? Bom, esse tipo de mutação gênica é a causa da variabilidade genética, porque causam alelos múltiplos. Se você ainda não viu, corre lá na aula de alelos múltiplos, mas basicamente o que é um alelo múltiplo? O próprio tipo sanguíneo. Nossa tipagem sanguínea é alelo múltiplo. Então, a gente tem o sangue O, que é caracterizado por Izinho, que é o nome do gene que a gente atribui. O sangue A pode ser Isão A ou Isão A, Izinho, então aí a gente já tem 3. O sangue B, Isão B ou Isão B, Izinho, então já são 5. Mais o tipo sanguíneo AB. Então, nós temos 6 possibilidades do tipo sanguíneo. Isso são alelos múltiplos, certo? Isso é causado por alterações, tá? Mutações gênicas, certo? Porém, como eu expliquei para vocês, essas mutações gênicas podem desencadear aí, podem causar tumores, câncer, células cancerígenas, tá? Envelhecimento precoce da célula,
uma formação do embrião, então sucessivos abortos. A mutação, ela pode trazer, sim, coisas muito boas, e ela traz o aumento da variabilidade genética, porém, né, a gente tem que tomar cuidado, porque ela também pode desencadear a formação de tumores e a formação aí de câncer, certo? Continuando, nós temos também mutações, além das gênicas, né? Então, das gênicas são alterações nas bases nitrogenadas do DNA. Nós temos as mutações cromossômicas. Aí são alterações no cromossomo inteiro ou em partes desse cromossomo, tá? Pode modificar, então, o tamanho desse cromossomo, pode modificar, digamos assim, o formato desse cromossomo, alterar a composição dos genes, porque, como a gente está falando de um pedaço de cromossomo, em um pedaço de cromossomo podem ter centenas de genes, e isso vai ser alterado. Então, nós temos, assim, que as mutações cromossômicas são um pouco mais graves, tá? Ela vai acontecer na mitose, formando, então, células cancerígenas, e na meiose, formando gametas que têm algum defeito, muitas vezes impedindo a gravidez ou causando natimortos, né, que são fetos que acabam nascendo, mas em poucas horas eles morrem, ou então eles acabam nascendo antes dos 9 meses, então com 5, 6, 7 meses, e não conseguem sobreviver. Então, nós temos mutações cromossômicas do tipo estruturais, que vão mexer na estrutura do cromossomo. Dentro das estruturais, nós temos um processo chamado inversão. Nós temos o cromossomo, então parte desse cromossomo, ele é constituído por genes. Então, dentro do cromossomo, vamos lá, tem o gene A, B, C. Um exemplo hipotético. O que é uma inversão? Você tem o gene ABC e aí ele vai inverter, vai ficar BAC, por exemplo. Então, partes desse cromossomo, partes dos genes que constituem o cromossomo vão inverter entre eles. Isso pode acarretar alguns problemas, como pode acarretar problema nenhum. Mas nesse caso, geralmente acarreta defeitos, problemas, que vão se somando, formando câncer. E às vezes a célula não consegue resolver o problema. Não consegue resolver o problema e não consegue matar a si mesma. Então ela acaba, digamos assim, proliferando um câncer. Nós temos também, dentro das mutações cromossômicas estruturais, a deleção. Deleção é quando acontece um pedaço de cromossomo, uma quebra do pedaço de cromossomo, que é deletado, ele é removido, tá? Então, assim, voltando para o nosso cromossomo hipotético, nós temos cromossomo ABC. E aí o gene B é removido, aí fica AC. Mas vamos supor que justamente esse gene B é significativo, é importante para a formação de uma proteína, para a constituição dela, e talvez falte lá na frente, né? Pode acontecer uma duplicação também, é um outro tipo de mutação cromossômica estrutural, e aí no caso o próprio nome já diz, né? Voltando para o nosso cromossomo, nós temos genes A, B, C, e aí tem uma duplicação do B e do C, ficando então um cromossomo maior, A, B, C, BC. Ele duplica uma porção, tá? E aí pode ter uma expressão proteica maior, ou pode ter uma inibição proteica, e aqueles genes não são mais funcionais. Além disso, uma translocação. Ele é ainda mais grave. Na translocação, nós temos parte de um cromossomo vai parar em outro cromossomo, nada a ver. Que a gente fala, né? É uma translocação de pedaços de cromossomo para outro não homólogo. Porque até se fosse cromossomos homólogos que ocupam o mesmo locus, não teria problema. Mas quando é um cromossomo que é totalmente diferente, que é um cromossomo não homólogo, aí é um problema. Se a gente voltar, então, para o nosso cromossomo hipotético, então agora eu vou falar de 2 cromossomos, tá?
A gente estava falando do cromossomo com os genes A, B, C, certo? Agora eu vou te apresentar mais um cromossomo com o gene LMN, por exemplo. Uma parte é translocada, então aquele gene BC translocado, nosso primeiro gene fica apenas nosso primeiro cromossomo fica apenas com o gene A, enquanto que o outro cromossomo, que era LMN, agora vai ficar LMN-BC. Então ele aumenta e acaba tendo informações que nem era para ele ter, para existir ali naquele cromossomo. Esse é o processo da translocação. Depois que a gente falou das estruturais, que foi até agora, né, o que eu falei, nós temos as numéricas. Numérica está mais relacionado aí com a quantidade de cromossomos. Lembrando, cada espécie tem a sua quantidade de cromossomo. Então, por exemplo, nós, Homo sapiens, temos 46 cromossomos. Quando acontece uma mudança nesse 46 cromossomos, nós temos um tipo de mutação cromossômica numérica. Dentro delas, nós temos as euploidias e aneuploidias. Vamos lá. O que é uma mutação numérica euploidia? Isso acontece muito com plantas, tá? Principalmente no melhoramento genético. Mas é uma alteração no conjunto de cromossomos, aumentando ou reduzindo o genoma de toda a espécie. Pode causar, então, algumas malformações, é causada, na verdade, por algumas malformações no fuso acromático. Lembra dos centríolos que precisam lançar as fibras de fuso, pegar o cromossomo, puxar ele na hora da anáfase, organizar no meio da célula na hora da metáfase, tanto na meiose quanto na mitose? Pois é, quando esse aparelho mitótico ou aparelho acrossômico não funciona devidamente, alterações na quantidade de cromossomos pode acontecer. E esse é um caso de euploidia. No caso do ser humano, as euploidias geram abortos espontâneos, principalmente abortos espontâneos sucessivos. Ou então, como eu expliquei para vocês, natimortos. Os bebês podem nascer, mas eles duram poucas horas de vida fora do útero. Já nas plantas, nós temos casos e mais casos de melhoramento genético, por exemplo, o morango. O nosso morango, ele tem o dobro da quantidade de cromossomos, nosso morango comercial, isso que eu tô querendo dizer, do que o morango selvagem. O morango selvagem, ele é muito pequenininho, bem vermelho e doce. Então, com o melhoramento genético, o que eles fizeram? Os morangão bonito, que chama atenção, que dá vontade de você comprar e comer todos, bem vermelho, bem perfumado e bem saboroso. O café. O nosso café, ele também é modificado, né? Ele tem esse melhoramento genético para resistir ao clima, resistir a alguns insetos, outros elementos, né, biológicos que podem aí destruir folha, fruto, né? E ele é mais perfumado, mais saboroso, mais encorpado e dura mais. Além da batata, maçã, né? Nós temos, assim, grande parte da nossa alimentação, ela sofreu, né? Melhoramento genético, tá? Então, essas são as euploidias. Mas aí, nós temos as aneuploidias, que vai ter a alteração apenas de um só cromossomo. Tanto um para mais quanto um para menos, certo? No caso das euploidias, se a gente pegar, por exemplo, o amendoim, a espécie nativa, a espécie original, tinha X de quantidade de cromossomos. A espécie atual, esse amendoim que a gente come, torra, ele é tetraploide, ele tem 4 vezes a constituição genética dele. Então, isso é um caso de euploidia, por exemplo, tá? No caso do ser humano, nós não temos, assim, exemplos de nenhuma doença ou anomalia de euploidia porque nasce morto ou aborta, tá? Já as aneuploidias, aí não. Vai ter uma alteração tanto para mais de um cromossomo ou para menos de um cromossomo. Então, nós estamos falando aí de doenças que podem ser autossômicas, como, por exemplo, síndrome de Down, e doenças que são sexuais,
Por exemplo, síndrome de Turner ou de Klinefelter. No caso da síndrome de Down, qual o problema? Na hora da formação do óvulo, né, do ovócito 2, nós temos aí, como eu posso explicar? As cromátides precisam se separar, certo? Mas não acontece essa separação de cada uma aí para uma célula. As cromátides vão juntas, elas se separam, né? Mas elas vão juntas para a mesma célula, só no cromossomo 21. Então, acaba tendo um repeteco aí, né? Uma duplicação, que não deveria existir aí as duas cromátides juntas. Cada uma deveria ter ido para uma célula. E aí o que acontece? Esse óvulo que tem o cromossomo 21 duplicado, com o cromossomo duplicado, ele vai encontrar com o espermatozoide, que também vai ter cromossomo 21. E o que acontece? Uma trissomia, 2 maternos e 1 paterno. E aí dá a síndrome de Down com todos os sintomas que já são bem conhecidos, né, bem estabelecidos. Depois nós temos as aneuploidias sexuais, que pode acontecer de alterar um X ou um Y, no caso, se for menino, né? E se for X, no caso, XX, né? No caso da mulher. Então, por exemplo, nós temos a síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, a menina que nasce com essa síndrome, ela vai ter 45 cromossomos, tá? Ela só tem o X materno. Por quê? Ocorreu uma não disjunção do X ou do Y paterno. O homem deveria mandar no espermatozoide dele ou um X ou um Y. O que acontece? Ele não manda nem o X, nem o Y. Por isso que só nascem meninas, né? Porque se nascesse com Y, aí seria normal. Na síndrome de Turner, é só mulher, porque ela recebe o X materno. Isso causa aí algumas, digamos assim, sintomas fisiológicos. Por exemplo, essa menina, ela vai acabar crescendo, com certeza, porém, ela vai ficar numa baixa estatura, os órgãos sexuais não se desenvolvem, então mesmo que ela tenha aí já a idade adulta, ela vai ter características sexuais femininas de uma criança, de uma menina, tá? Então é como se ela permanecesse criança, tá? O pescoço aqui, assim, ó, é um pescoço alado, não tem essa curvatura. Saindo daqui, ele já vai para o ombro e a orelha acaba se deformando por causa disso. E, claro, como não tem o desenvolvimento dos órgãos sexuais e o amadurecimento deles, essa menina será estéril, né? Não tem nem condições de ter uma gravidez, né? Não tem nem útero, nem ovário para isso. Já a outra síndrome, para a gente já encerrar, é a síndrome de Klinefelter. Isso acontece sempre com o fenótipo masculino. Então, só os meninos vão apresentar essa síndrome, que no caso é uma não disjunção do X. Então, aí o problema é no ovócito, tá? O menino vai ser como? Ele vai ser X, X, Y. A mãe, ao invés de mandar um X e o pai mandar um Y, a mãe manda 2X e o pai manda um Y. Então, ele vai ser um menino, porém, ele vai ter características femininas. Por exemplo, crescimento das mamas, inclusive pode até sair leite das mamas. Os dedos vão ser um pouco mais longos do que o normal. Vão ter algumas alterações neurológicas na capacidade cognitiva, comunicativa dessa pessoa. Não vai ter nenhuma produção de espermatozoide, consequentemente ele vai ser estéril. Então ele vai ser um menino, mas com algumas características femininas. Isso então a gente encerra as mutações. Claro que eu passei um pouquinho delas, né, para vocês terem uma noção apenas, porque é muito mais profundo do que isso. Tá? Então, só lembrando, existem agentes mutagênicos que causam essas alterações, certo? Existem alterações que são de nível gênico, então vai alterar a sequência das bases nitrogenadas apenas, a sequência de DNA.
Mas também tem aquelas que são mutações cromossômicas, onde uma parte significativa do cromossomo vai se alterar, seja dobrando, né, duplicando, seja translocando, sendo deletada, mas enfim, tá? E existem então mutações que são sexuais, porque está mexendo nos genes sexuais. Outras aumenta aí, por exemplo, a síndrome de Down, como eu falei, genes autossômicos, como T21, mas tem síndrome de Edwards, síndrome de Patau, aonde são outros cromossomos, né? Não só o cromossomo 21, mas nós temos outros também, certo? E as euploidias, que acontecem mais com plantas, principalmente porque praticamente dobram ou triplicam ou quadruplicam a quantidade inteira de cromossomo da espécie, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!